Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Boa Interpretação 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, primeiro rascunho. Item A Comuna. Subitem: o surgimento da Comuna e o Comitê Central e o caráter da Comuna. Fica entre as páginas 122 e 132. O surgimento da Comuna e o Comitê Central. A Comuna fora proclamada em Lyon, então em Marseille, Toulouse, etc., depois de Sedan. Gambetta fez o que pôde para esmagá-la. Os diferentes movimentos em Paris no início de outubro visavam o estabelecimento da Comuna como uma medida de defesa contra a invasão estrangeira, como a realização do Levante de 4 de setembro. Seu estabelecimento pelo movimento de 31 de outubro fracassou, apenas porque Blanqui, Florence e os outros líderes do movimento acreditaram nas gens de parole que haviam dado para a sua palavra de honra. Nota da tradução. Palavras de honra. De que abdicaram e dariam lugar a uma comuna livremente eleita por todos os arrondissements. Nota da tradução. Bairros, divisões administrativas. De Paris. Fracassou porque eles preservaram as vidas daqueles homens tão ávidos de assassinar seus salvadores. Deixaram que Trochu, Ferry escapassem e os atacassem com os bretões de Trochu. Devemos lembrar que em 31 de outubro o autoproclamado governo de defesa existia somente por tolerância. Ele ainda não havia sequer passado pela farsa de um plebiscito. Nota da tradução. Em 3 de novembro de 1870, o governo de defesa nacional convocou um plebiscito em Paris a fim de oficializar o apoio da população aos governos depois dos acontecimentos revolucionários de 31 de outubro. Apesar de uma expressiva votação contrária à política do governo, este logrou obter a maioria dos votos. Nota da tradução. Capaz de honrar sua palavra, fortalecer os bretões de Trochu, que eram para o governo de defesa o que os espadachins corsos haviam sido para Luís Bonaparte. Mesmo diante da nomeação de Clement Thomas como comandante em chefe da Guarda Nacional, não havia nada mais fácil para esses velhos vendedores de pânico do que, despertando os covardes temores da classe média em relação aos batalhões de trabalhadores que haviam tomado a iniciativa, lançando com desconfiança e dissenso em meio aos próprios batalhões por uma conclamação ao patriotismo, criar um desses dias de cega reação e destroços mal entendidos por meio dos quais eles sempre lograram manter seu poder usurpado. Assim como tomaram o poder de surpresa em 4 de setembro, agora eles podiam dar à sua tomada de poder uma falsa sanção com um plebiscito nos mesmos moldes bonapartistas da época do terror reacionário. A instauração vitoriosa da Comuna em Paris no início de novembro de 1870, então já iniciada nas grandes cidades do país e que certamente seria imitada por toda a França, teria não apenas tomado a defesa nas mãos dos traidores e nela imprimido seu entusiasmo, tal como mostra a atual guerra heróica de Paris, mas também mudado o caráter da guerra. Ela teria se tornado a Guerra da França republicana, hasteando a bandeira da Revolução Social do século XIX contra a Prússia, e porta-estandarte da Guerra de Conquista e das Contra-Revoluções. Em vez de enviar um velho intriguista vulgar a mendigar por todas as cortes da Europa, ele teria eletrizado as massas produtoras no Velho e no Novo Mundo, com escamotage, da Comuna em 31 de outubro. Escamotage, conjuração. Nota da tradução. Jules Favre e companhia asseguraram a capitulação da França à Prússia e iniciaram a atual guerra civil. Mas uma coisa está clara: a Revolução de 4 de setembro não foi apenas a reinstauração da República, porque o lugar do usurpador vagara após sua capitulação em Sedan. Ela não conquistou apenas a República das mãos dos invasores estrangeiros por meio da resistência prolongada de Paris, mesmo lutando sob a liderança de seus inimigos. Essa revolução abriu para si o caminho do coração das classes trabalhadoras. A República deixou de ser um nome de uma coisa do passado. Ela foi impregnada com um novo mundo. Sua tendência real, escondida dos olhos do mundo pelos enganos, mentiras e vulgaridades de uma corja de advogados intriguistas e espadachins de palavras, não cessou de emergir nos movimentos espasmódicos das classes trabalhadoras de Paris e do sul da França, cuja palavra de ordem foi sempre a mesma: a Comuna.
A comuna, a forma positiva da revolução contra o império e as condições de sua existência, cuja primeira tentativa de instauração se deu nas cidades do sul da França e que foi mais de uma vez proclamada em movimentos espasmódicos durante o cerco de Paris, onde foi escamotée, traída ou frustrada, nota da tradução, pelos truques do governo de defesa dos bretões de Trochu, o herói do plano de capitulação. Essa comuna foi, enfim, vitoriosamente instalada em 26 de março, mas não surgiu repentinamente do nada naquele dia. Ela era a meta inalterável da Revolução dos Trabalhadores, a capitulação de Paris, a conspiração aberta contra a República em Bordeaux, o Coup d'État iniciado pelo ataque noturno em Montmartre, reuniu em torno da comuna todos os mais vigorosos elementos de Paris, não mais permitindo aos homens da defesa limitá-la aos esforços isolados das porções mais conscientes e revolucionárias da classe trabalhadora de Paris. O governo de defesa foi apenas suportado como um pis-aller, ou conspiração, ou paliativo, diante do primeiro sobressalto, como uma necessidade da guerra. A verdadeira resposta do povo de Paris ao Segundo Império, o Império das Mentiras, foi a Comuna. Desse modo, também a sublevação de toda Paris vigorosa, com exceção dos pilares do bonapartismo e sua oposição oficial dos grandes capitalistas, dos especuladores financeiros, dos trapaceiros, dos preguiçosos e dos velhos parasitas do Estado, contra o governo de defesa, não data de 18 de março, embora ela tenha conquistado neste dia sua primeira vitória contra a conspiração. Nota da tradução. Ela data de 31 de janeiro, o dia da capitulação. A Guarda Nacional, que são todos os homens armados de Paris, organizou a si mesma e realmente governou Paris a partir desse dia, independentemente do governo usurpador dos capitulares, instalado pela graça de Bismarck, o alemão. Ela se recusou a entregar as armas e artilharias que lhe pertenciam e que só haviam sido deixadas em sua posse quando da capitulação pelo fato de constituírem sua propriedade. Não foi a magnanimidade de Jules Favre que salvou essas armas das garras de Bismarck, mas a prontidão de Paris armada em lutar por suas armas contra Jules Favre e Bismarck. Em face do invasor estrangeiro e das negociações de paz, Paris não iria complicar a situação. Ela temia a guerra civil. Ela se limitou a uma simples atitude de defesa e se contentou com um autogoverno de fato, de Paris. Porém, organizou-se silenciosa e decididamente para a resistência. Mesmo nos próprios termos da capitulação, os capitulados mostraram inconfundivelmente sua inclinação a fazer da rendição à Prússia, ao mesmo tempo, um meio de sua dominação sobre Paris. A única concessão por parte da Prússia em que eles insistiram, uma concessão que Bismarck lhes teria imposto como uma condição se eles não tivessem implorado por ela como uma concessão. Foi 40.000 soldados para a subjugação de Paris. Diante de seus 300.000 guardas nacionais, mais do que o suficiente para assegurar Paris contra a agressão estrangeira e para a defesa de sua ordem interna. A demanda desses 40.000 homens não poderia ter outro propósito, um fato que, além disso, foi confessado. Apoiada em sua organização militar existente, Paris formou uma federação política de acordo com um plano muito simples. Este consistia na aliança de todas as guardas nacionais, ou, nota da tradução, nacional, postas em conexão umas com as outras pelos delegados de cada companhia, que nomeariam por sua vez os delegados dos batalhões, que por seu turno nomeariam os delegados generais de legiões, cada um a apresentar um arrondissement e a cooperar com os delegados dos 19 outros arrondissements. Esses 20 delegados escolhidos pela maioria dos batalhões da Guarda Nacional compunham o Comitê Central, que em 18 de março iniciou a maior revolução desse século e que ainda conserva seu lugar na atual luta gloriosa de Paris. Nunca houve eleições tão seletivas, nunca delegados apresentaram tão plenamente as massas ou representaram tão plenamente as massas das quais eles provinham. As objeções dos observadores externos de que eles eram desconhecidos, e de fato eles só eram conhecidos das classes trabalhadoras, sendo desconhecidos daquelas velhas figuras marcadas, homens ilustres pelas infâmias de seu passado, por sua caça por propinas e cargos. Eles orgulhosamente replicavam, também o eram os 12 apóstolos, e respondiam com seus atos. Item: o caráter da comuna. A máquina estatal centralizada, que com seus onipresentes e complicados órgãos militares, burocráticos, clericais e judiciários, constringe, estrangula a sociedade viva
tal qual uma jiboia, foi primeiramente forjada nos dias da monarquia absoluta como uma arma da nascente sociedade moderna em sua luta para emancipar-se do feudalismo. Os privilégios senhoriais dos lords, das cidades e do clero medievais foram transformados em atributos de um poder estatal unitário, substituindo os dignatários feudais por funcionários estatais assalariados, transferindo para um exército permanente as armas das guardas dos proprietários de terra e das corporações de cidadãos urbanos medievais, substituindo o anárquico xadrez de colorações partidárias dos poderes medievais conflitantes pelo plano regulado de um poder estatal dotado de uma divisão do trabalho sistemática e hierárquica. A primeira Revolução Francesa, com sua tarefa de fundar a unidade nacional, de criar uma nação, teve de eliminar toda a independência local, territorial, municipal e provincial. Ela foi, portanto, forçada a desenvolver aquilo que a monarquia absoluta começara, a centralização e organização do poder do Estado e a expandir a circunferência e os atributos do poder estatal. O número de seus instrumentos, sua independência e seu poder sobrenatural sobre a sociedade real, poder que, de fato, tomou o lugar do céu sobrenatural medieval e seus santos. Todo interesse singular engendrado pelas relações entre grupos sociais foi separado da própria sociedade, fixado e tornado independente dela, e a ela oposto na forma do interesse estatal, administrado por padres estatais com funções hierárquicas bem determinadas. Essa excrescência parasitária colada à sociedade civil, pretendendo ser sua contrapartida ideal, cresceu até atingir seu pleno desenvolvimento sob o poder do primeiro Bonaparte. A Restauração e a Monarquia de Júlio acrescentam a ela apenas uma maior divisão do trabalho, crescendo na mesma medida em que a divisão do trabalho dentro da sociedade civil criava novos grupos de interesse e, portanto, novo material para a ação estatal. Em sua luta contra a Revolução de 1848, a República Parlamentar da França e os governos de toda a Europa continental foram obrigados a reforçar com medidas repressivas contra o movimento popular os meios de ação e a centralização do poder governamental. Todas as revoluções, assim, apenas aperfeiçoaram a maquinaria estatal em vez de se livrar desse pesadelo sufocante. As frações e partidos das classes dominantes que lutavam alternadamente pela supremacia consideravam a ocupação, controle e conquista e a direção dessa imensa maquinaria de governo como o principal butim do vencedor. Tal maquinaria concentrou-se na criação de imensos exércitos permanentes, uma multidão de vermes estatais e enormes débitos nacionais. Durante o tempo da monarquia absoluta, esse Estado foi um meio de luta da sociedade moderna contra o feudalismo, coroado pela Revolução Francesa e servindo sob o primeiro Bonaparte não apenas para subjugar a Revolução e aniquilar todas as liberdades populares, como também como instrumento da Revolução Francesa para a luta no exterior, a fim de, no interesse da França, criar no continente estados mais ou menos à sua imagem, no lugar das monarquias feudais. Sob a Restauração e a Monarquia de Júlio, ele tornou-se não só um meio de violência e dominação de classe, ou da classe média, como também um meio de acrescentar à exploração econômica direta uma segunda exploração do povo, garantindo às famílias dessas classes todos os ricos cargos do aparato estatal. Durante a luta revolucionária de 1848, ele serviu, por fim, como um meio de aniquilar aquela revolução e todas as aspirações à emancipação das massas populares. Mas o Estado parasita recebeu seu último desenvolvimento apenas durante o Segundo Império. O poder governamental com seu exército permanente, sua burocracia a dirigir tudo, seu clero embrutecedor e seu servil tribunal hierárquico cresceram tão independente da própria sociedade que um aventureiro grotescamente medíocre seguido de um bando de bandidos famintos era o suficiente para governá-lo. Ele apareceu não mais como um meio de dominação de classe, subordinado ao seu ministério parlamentar ou legislatura. O poder estatal nascera e recebera sua última e suprema expressão no Segundo Império, humilhando, sob seu jugo, até mesmo os interesses das classes dominantes, cuja farsa parlamentar ele substituiu por corpos legislativo, autoeleitos, e senados autopagos, sancionados em seu governo absoluto pelo sufrágio universal, pela reconhecida necessidade de se manter a ordem. Quer dizer, o domínio do proprietário fundiário e do capitalista sobre o produtor, escondendo sob os farrapos de uma autonomia ou pantomima do passado, as orgias e a corrupção do presente e pela vitória da fração mais parasita, a dos vigaristas financeiros, expressão plena de devassidão de todas as influências reacionárias do passado. Um pandemônio de infâmias. O que parecia ser a vitória final desse poder governamental sobre a sociedade era, na verdade, a orgia de todos os elementos corruptos dessa sociedade.
Aos olhos do leigo, tratava-se da vitória do executivo sobre o legislativo, da derrota final, da forma da dominação de classe que finge passar-se pelo autogoverno da sociedade, pela sua forma que finge ser um poder superior à sociedade. Porém, ela era apenas a última forma degradada e a única forma possível da dominação de classe, tão humilhante para as classes dominantes quanto para as classes trabalhadoras, que assim elas mantinham agrilhoadas. O 4 de setembro foi apenas a reivindicação da República contra o grotesco aventureiro que a havia assassinado. A verdadeira antítese do próprio império, isto é, do poder estatal, do executivo centralizado, do qual o segundo império fora somente a fórmula exaustiva, foi a comuna. Esse poder estatal é, na verdade, uma criação da classe média, primeiramente como um meio para eliminar o feudalismo, depois como um meio para esmagar as aspirações emancipatórias dos produtores da classe trabalhadora. Todas as relações e todas as revoluções serviram tão somente para transferir esse poder organizado, essa força organizada da escravidão do trabalho, de uma mão para outra, de uma fração das classes dominantes para outra. Ela serviu às classes dominantes como um meio de subjugação e corrupção. Ganhou novas forças a cada nova mudança. Serviu como instrumento para suprimir toda a sublevação popular e esmagar as classes trabalhadoras depois de essas terem sido combatidas e usadas para assegurar a transferência do poder estatal de uma parte de seus opressores para outra. Foi, portanto, uma revolução não contra essa ou aquela forma de poder estatal, seja ela legítima, constitucional, republicana ou imperial. Foi uma revolução contra o Estado mesmo, este absorto sobrenatural da sociedade, uma reassunção pelo povo e para o povo de sua própria vida social. Não foi uma revolução feita para transferi-lo de uma fração das classes dominantes para outra, mas para destruir essa horrenda maquinaria da dominação de classe ela mesma. Não foi uma dessas lutas insignificantes entre as formas executivas e parlamentares de dominação de classe, mas uma revolta contra ambas essas formas integrando uma a outra, e da qual a forma parlamentar era apenas um apêndice defeituoso do executivo. O Segundo Império foi a forma final dessa usurpação estatal. A Comuna foi sua direta negação, e assim o início da Revolução Social do século XIX. Portanto, seja qual for seu destino em Paris, ela fará Le Tour du Monde, a volta ao mundo. Ela foi imediatamente aclamada pela classe trabalhadora da Europa e dos Estados Unidos como uma palavra mágica de libertação. As glórias e os atos antediluvianos do conquistador prussiano pareciam, diante da Comuna, meras alucinações de um passado remoto. Apenas a classe trabalhadora podia formular essa nova aspiração por meio da palavra comuna e colocá-la em prática como a combativa Comuna de Paris. Até mesmo a última expressão desse poder de Estado, o Segundo Império, mesmo que humilhado o orgulho das classes dominantes e varrendo suas pretensões parlamentares de autogoverno, fora apenas a última forma possível de seu domínio de classe. Se por um lado ele desapropriou politicamente as classes dominantes, por outro lado, esse Estado foi a orgia sob a qual todas as infâmias econômicas e sociais de seu regime ganharam pleno impulso. A burguesia mediana e a pequena classe média estavam, por suas condições econômicas de vida, impedidas de iniciar uma nova revolução e eram obrigados ou a seguir os passos das classes dominantes ou a tornar-se as seguidoras da classe trabalhadora. Os camponeses eram a base econômica passiva do Segundo Império, desse último triunfo do Estado separado e independente da sociedade. Somente os proletários, inflamados por uma nova missão social a ser cumprida em nome de toda a sociedade, a missão de eliminar todas as classes e a dominação de classe, eram os homens que podiam quebrar o instrumento dessa dominação de classe. O Estado, poder governamental centralizado e organizado a usurpar a posição do senhor ao invés de ser o servo da sociedade. O Segundo Império, o corolário final e ao mesmo tempo a marca definitiva da prostituição do Estado, que havia tomado o lugar da Igreja medieval, fora engendrado na aguerrida luta contra os proletários, luta promovida pelas classes dominantes e sustentada pelo apoio passivo do campesinado. Ele nasceu contra os proletários. Por estes, ele foi demolido, não como uma forma peculiar de poder governamental centralizado, mas como sua mais poderosa expressão, elaborada de modo a apresentar independência ou aparentar independência em relação à sociedade, e, portanto, também como sua mais prostituída realidade, coberta de infâmia de cima a baixo, tendo como núcleo a absoluta corrupção interna e a absoluta impotência no exterior. O parlamentarismo na França chegara ao fim. Seu último suspiro foi a República Parlamentar de maio de 1848 até o coup d'État. O império
foi sua própria criação, sob o Império, com seus corpos legislativos e seu Senado, forma sob a qual ele foi produzido nas monarquias militares da Prússia e da Áustria. Ele fora uma mera farsa, uma mera derivação do despotismo em sua forma mais crua. O parlamentarismo estava então morto na França, e certamente não seria a Revolução dos Trabalhadores que iria ressuscitá-lo. Mas essa forma de dominação de classe fora destruída apenas para fazer do executivo da máquina governamental do Estado o grande e único jeito de ataque da Revolução. A Comuna, a reabsorção pela sociedade, pelas próprias massas populares, do poder estatal como suas próprias forças vitais, em vez de forças que a controlam e subjugam, constituindo sua própria força em vez da força organizada de sua supressão, a forma política de sua emancipação social no lugar da força artificial, apropriada por seus opressores, sua própria força oposta a elas e organizada contra elas, da sociedade erguida por seus inimigos para sua opressão. A forma era simples, como são todas as coisas grandiosas, a reação das revoluções anteriores, o tempo exigido por todos os desenvolvimentos históricos e com o passado sempre perdido em todas as revoluções nos dias do triunfo popular. Assim, ele descansa suas armas vitoriosas, estas se voltam contra ele, primeiro substituindo o exército pela Guarda Nacional. Nota da tradução. Na tradução alemã, Mill consta: contrariamente às revoluções anteriores, nas quais o tempo exigido por todo o desenvolvimento histórico sempre era perdido com o passado e nas quais, nos primeiros dias do triunfo do povo, mal este havia deposto suas armas vitoriosas, estas eram voltadas contra ele mesmo. A Comuna substituiu primeiramente o exército pela Guarda Nacional. Pela primeira vez desde 4 de setembro, a República estava livre do governo de seus inimigos. A Comuna organiza para a cidade uma milícia nacional que defende os cidadãos contra o poder, o governo, em vez de um exército permanente que defende o governo contra os cidadãos. Proclamação do Comitê Central em 22 de março. Bastaria ao povo organizar essa milícia em uma escala nacional e ele estaria livre dos exércitos permanentes. Essa é a primeira condição sine qua non econômica para todos os melhoramentos sociais, eliminando de uma vez essa fonte de taxas e do endividamento estatal e esse contraste perigoso de usurpação governamental do domínio de classe, seja do domínio de classe regular ou de um aventureiro fingindo-se de salvador de todas as classes, sendo ela, ao mesmo tempo, a mais segura garantia contra uma agressão estrangeira e tornando de fato impossível o custoso aparato militar em todos os outros estados, emancipando o camponês da taxa de sangue e de ser a mais fértil fonte de toda a taxação de dívidas estatais. Aqui já se encontra aquilo que faz da Comuna uma sorte para os camponeses, a primeira palavra de sua emancipação, com a abolição da polícia independente e a suplantação de seus rufiões pelos servidores da Comuna. O sufrágio universal, que fora até então abusado, seja servindo para a sanção parlamentar do sagrado poder estatal, seja como joguete nas mãos das classes dominantes, tendo sido exercido pelo povo apenas uma vez em muitos anos, a fim de sancionar para escolher o instrumento do domínio parlamentar de classe. É adaptado aos seus propósitos reais, escolher mediante as comunas seus próprios funcionários para administração e legislação. Cai a ilusão de que a administração e o governo político seriam mistérios, funções transcendentes a serem confiadas apenas a uma casta de iniciados, parasitas estatais psicofantas ricamente remunerados e sinecuristas ocupando altos postos, absorvendo a inteligência das massas e voltando-as contra si mesmo ou mesmas, nos estratos mais baixos da hierarquia. Elimina-se a hierarquia estatal de cima a baixo e substituem-se os arrogantes senhores do povo por servidores sempre removíveis. Uma responsabilidade de mentira por uma responsabilidade real, uma vez que eles passam a agir continuamente sob supervisão pública. Eles são pagos como operários, 12 libras por mês, o mais alto salário não excedendo 240 libras por ano. Uma garantia que, segundo uma autoridade no assunto, o professor Hawksley, chega a pouco mais do que 1/5 daquela que satisfaz um secretário do Metropolitan School Board. Nota 15. Em 21 de dezembro de 1870, o professor Thomas Hawksley, no Conselho Escolar Metropolitano, Metropolitan School Board de Londres, recomendaram um salário de 1.000 libras para o cargo de secretário do Conselho. Este fixou um salário de 800 libras. Nota minha. Toda a fraude dos ministérios e pretensões do Estado foi eliminada por uma comuna que consistia, em sua maior parte, de simples trabalhadores organizados em defesa de Paris.
fazendo a guerra contra os pretorianos de Bonaparte, assegurando o aprovisionamento, nota da tradução, abastecimento, dessa imensa cidade, preenchendo todos os postos até então divididos entre governo, polícia e prefeitura, excetuando ou executando seu trabalho politicamente, de maneira simples, sob as circunstâncias mais difíceis e complicadas, e o fazendo tal como Milton no seu Paraíso Perdido. Nota da tradução, John Milton, O Paraíso Perdido, Belo Horizonte, Itatiaia, 1994. Nota da edição. Por mais umas poucas libras, agindo à luz do dia, sem nenhuma pretensão à infalibilidade, sem se esconder atrás de balcões de procrastinação, sem escrúpulos de confessar seus erros no ato de corrigi-los, fazendo das funções públicas, militares, administrativas, políticas, funções de trabalhadores reais, em vez de atributos ocultos de uma casta treinada, mantendo a ordem na turbulência da guerra civil e da revolução, implementando medidas de recuperação geral. Quaisquer que sejam os méritos das medidas singulares da Comuna, sua mais formidável medida foi sua própria organização improvisada no momento em que em uma porta estava o inimigo estrangeiro e em outra o inimigo de classe, provocando e provando com sua vida sua vitalidade, confirmando sua teoria com sua ação. Seu surgimento foi uma vitória contra os vitoriosos da França. A prisioneira Paris retomou, com um golpe audaz, a liderança da Europa sem apoiar-se na força bruta e sim assumindo a liderança dos movimentos sociais, dando corpo às aspirações da classe trabalhadora de todos os países. Com todos os grandes centros urbanos organizados em comunas, segundo o modelo de Paris, nenhum governo poderia reprimir o movimento por meio de uma reação inesperada. Justamente por meio desse passo preparatório se ganharia tempo para o desenvolvimento interno, a garantia do movimento. Toda a França seria organizada em comunas autooperantes e autogovernadas, sendo o exército permanente substituído pelas milícias populares. O exército dos parasitas estatais removido, a hierarquia clerical dando lugar ao mestre-escola, o juiz estatal transformando em órgão comunal o sufrágio para a representação nacional, deixando de ser um truque para o governo todo-poderoso e tornando-se expressão deliberada das comunas organizadas, as funções estatais sendo reduzidas a algumas poucas funções para fins nacionais gerais. Tal é a comuna, a forma política de emancipação social, da libertação do trabalho, da usurpação dos monopolistas, dos meios de trabalho, sejam estes meios criados pelos próprios trabalhadores ou dados pela natureza. Assim como a máquina e o parlamentarismo estatal não são a vida real das classes dominantes, mas apenas os órgãos gerais organizados de sua dominação. As garantias, formas e expressões políticas da velha ordem das coisas, assim também a comuna não consiste no movimento social da classe trabalhadora e, portanto, no movimento de uma generação ou regeneração geral do gênero humano, mas sim nos meios organizados de ação. A comuna não elimina a luta de classes, através da qual as classes trabalhadoras realizam a abolição de todas as classes e, portanto, de toda dominação de classe, porque ela não representa um interesse particular, mas a libertação do trabalho. Isto é, a condição fundamental e natural da vida individual e social, que apenas mediante usurpação, fraude e controles artificiais pode ser exercida por poucos sobre a maioria. Mas ela fornece o meio nacional em que essa luta de classe pode percorrer suas diferentes fases da maneira mais racional e humana possível. Ela pode provocar violentas reações e revoluções igualmente violentas. Ela inaugura a emancipação do trabalho, seu grande objetivo. Por um lado, ao remover a obra improdutiva e danosa dos parasitas estatais, cortando a fonte dos que sacrificam uma imensa porção da produção nacional para alimentar o monstro estatal, e por outro lado, ao realizar o verdadeiro trabalho da administração local e nacional, por salários de operários. Ela dá início, portanto, a uma imensa economia, a uma reforma econômica, assim como a uma transformação política. A organização comunal, uma vez firmemente estabelecida em escala nacional, as catástrofes que sobre ela ainda poderiam se abater seriam esporádicas insurreições de escravocratas, as quais, mesmo que interrompendo por um momento o trabalho do progresso pacífico, apenas acelerariam o movimento ao pôr a espada nas mãos da revolução social. As classes trabalhadoras sabem que têm de passar por diferentes fases da luta de classe. Sabem que a substituição das condições econômicas da escravidão, do trabalho, pelas condições do trabalho livre e associado pode ser o trabalho progressivo do tempo. Essa transformação econômica,
que isso requer não apenas uma mudança na distribuição, mas uma nova organização da produção, ou antes requer a liberação, desobstrução das formas sociais de produção no atual trabalho organizado, engendrado pela indústria atual, libertando-as dos grilhões da escravidão de seu atual caráter de classe e o estabelecimento de sua harmoniosa coordenação nacional e internacional. Elas sabem que essa obra de regeneração será continuamente atrasada e impedida pela resistência de direitos adquiridos e egoísmos de classe. Elas sabem que a atual ação espontânea das leis naturais do capital e da propriedade fundiária só pode dar lugar à ação espontânea das leis de economia social do trabalho livre e associado, mediante um longo processo de desenvolvimento de novas condições, tal como ocorreu com a ação espontânea das leis econômicas da escravidão e com a ação espontânea das leis econômicas da servidão. Mas elas sabem, ao mesmo tempo, que grandes passos podem ser dados desde já pela forma comunal de organização política e que é chegada a hora de iniciar esse movimento para elas mesmas e para o gênero humano. O próximo item a ser lido é Campesinato, União, Língua Republicana, a revolução comunal como representante de todas as classes da sociedade que não vivem do trabalho de outrem. A república só é possível como república assumidamente social. A comuna, medidas sociais, no próximo vídeo, que ficará entre as páginas 132 a 141. Obrigada pela companhia, até lá.